Atos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 37, diz a palavra do Senhor. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Vamos orar. Senhor, nos perdoe, Senhor, qualquer pecado de nossa alma neste momento, pelo sangue de Jesus, seu Filho. E, Senhor, nosso Deus, nos conceda a palavra, Senhor, nós pedimos, e nos abra o coração para receber sua palavra e sermos grandemente edificados, conhecer o Senhor, amar o Senhor e sermos, Pai, fortalecidos na fé verdadeira. Seu nome seja honrado em tudo isso. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, e nós agradecemos. Amém e amém. Pode sentar. Irmãos, hoje nós vamos começar o capítulo de número 9, o ensinamento da igreja. Eu quero só relembrar vocês que o nosso livro ele é dividido em 4 partes: a natureza da igreja, a autoridade da igreja, o propósito da igreja e o culto da igreja. E hoje nós vamos aprender aqui, começar a estudar o último capítulo do propósito da igreja. Nós vimos que a missão da igreja é pregar o evangelho, primordialmente, né? Ensinar os santos e pregar o evangelho aos que estão lá fora. A sua metodologia é exatamente dentro desse propósito. E agora nós vamos ver o ensino da igreja. Eu comecei com vocês com este texto das Escrituras, e eu chamo a atenção para o versículo 42, onde onde o Lucas, né, que escreveu o Atos dos Apóstolos, ele nos informa assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, desde o início, a igreja de Cristo, ela tinha uma doutrina, que tem a ver, então, com o ensino da igreja. Então, nesse capítulo 9, irmão, nós vamos nos deter, dentro desse assunto do propósito da igreja, nos deter exatamente nesse aspecto, né? Eu vou ler aqui, tá? O ensinamento da igreja. Que diz assim, então, o nosso livro, do pastor Jeffrey Johnson: muito do cristianismo contemporâneo abandonou suas raízes e se tornou abertamente não confessional. As igrejas não são mais batistas, presbiterianas ou metodistas, mas se tornam não denominacionais. A primeira igreja batista mudou seu nome para A Jornada, e a igreja bíblica se tornou Igreja Nova Vida. A igreja na rocha saiu das Assembleias de Deus
mas quem precisa saber. Em nome do crescimento e da inclusão, as igrejas têm medo de se definir e de dizer para as pessoas o que elas acreditam. A ambiguidade doutrinária substituiu as antigas confissões de fé e o cristianismo contemporâneo parece bastante satisfeito em se identificar apenas com generalidades vagas. O objetivo é experimentar Jesus e encontrar significado e propósito pessoal sem nenhuma definição clara. Essa nova atitude é exemplificada nesta declaração que alguém postou no Facebook. Diz assim essa pessoa: teologia e doutrina são muito raramente, se é que alguma vez foram, amigas de Jesus. Elas são bem intencionadas, mas o inimigo não ama nada mais do que ver os filhos de Deus renunciando a um relacionamento de amor vibrante e apaixonado com Jesus e substituindo-o por declarações doutrinárias e teses. Por favor, nunca abra a Bíblia para encontrar o que dizer aos outros sobre o que você acredita. Abra a palavra de Deus para estar na presença dele, para falar com ele e para que ele fale com você. Jesus odeia ser estudado. Ele é uma pessoa e convida você a conhecê-lo. Então, isso aqui foi escrito numa postagem de Facebook. O pastor está citando aqui, eu quero até dizer aqui, para vocês, para ninguém se confunda, não é aprovando isso aqui, é citando, na verdade, como um erro. Que essa pessoa está dizendo é que doutrina não ajuda nada, teologia não ajuda nada, que Jesus não é para ser estudado, mas é para termos um relacionamento com ele. É claro que isso é uma verdadeira loucura, O pastor Jeffrey Johnson vai comentar sobre essa postagem da seguinte maneira: embora isso soe espiritual, é ingênuo pensar que é possível conhecer a Cristo experimentalmente sem a doutrina bíblica. Tais afirmações não são apenas ingênuas, são contraditórias. Aqueles que fazem tais afirmações estão fazendo uma declaração doutrinária e dizendo aos outros no que acreditar. Uma substituição de confissões por concessões é a nova teologia mística do cristianismo de hoje. Parece haver várias razões pelas quais o cristianismo contemporâneo substituiu suas confissões doutrinárias por generalidades vagas e imprecisas. O pastor cita aqui 4 motivos de um abandono das doutrinas, das confissões antigas, por generalidades imprecisas e vagas, ou seja, imprecisão na doutrina. Por que essas coisas têm acontecido? Ele sugere aqui 4 motivos, meus irmãos. Número 1, a indiferença. Número 2, a ignorância. Número 3, o pragmatismo. Número 4, o misticismo. Durante o capítulo ele vai explicar cada uma dessas coisas, Aí ele diz assim: dentre essas 4 razões, o misticismo é o que queremos expor mais demoradamente neste capítulo. Não é que as outras 3 razões sejam irrelevantes, mas parece que o misticismo é a verdadeira raiz por trás das outras 3. Entretanto, antes de saltarmos para o misticismo, falaremos rapidamente sobre as 3 primeiras razões pelas quais as confissões foram descartadas pelo cristianismo contemporâneo. Então, meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui, só acrescentando mais algumas explicações, para melhor compreensão aqui do texto do pastor, o que ele está querendo dizer é esse capítulo sobre o ensinamento da igreja, ele está inserido dentro da terceira parte do livro, que é o propósito da igreja. Quando nós pensamos no ensinamento da igreja na situação moderna, nós vamos descobrir que as igrejas modernas, elas não gostam de serem confessionais. Elas não querem se definir. Ser confessional, no final das contas, o que é? É você definir as suas doutrinas. É você dizer claramente: olha, eu creio nisso, 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 e ter uma confissão, então, que define
um corpo de doutrinas que aquela igreja diz que crê e que anuncia para as pessoas de fora, né? E que ensina aos seus membros. As igrejas não gostam, as igrejas de hoje, elas não gostam de serem assim, confessionais, mas elas querem ter uma questão doutrinária em aberto, sem definição. Chega então a pensar, devido a isso, né, dentro desse pensamento, que está, melhor dizendo, explicando melhor, o que está por trás desse pensamento é que Jesus, ele não é para ser estudado, mas ele é para que nós nos relacionemos com ele. A Bíblia não é para ser estudada, como coloca aqui essa postagem que o pastor Jeff John citou. A pessoa chega a dizer assim, observe bem, nunca abra a Bíblia para encontrar o que dizer aos outros sobre o que você acredita. Abra a palavra de Deus para estar na presença dele, para falar com ele e para que ele fale com você. Jesus odeia ser estudado. Ele é uma pessoa e convida você a conhecer. Então, esse tipo de pensamento é que não devemos buscar definir as nossas doutrinas, mas nós devemos buscar um relacionamento com Jesus através do que ele fala na Bíblia. Mas como é possível isso? Isso é contraditório. Por quê? O pastor coloca o seguinte: é impossível nós termos um relacionamento com Jesus sem a doutrina bíblica. É impossível nós termos um relacionamento com Jesus sem sabermos certa verdade sobre Jesus. Como é que eu posso me relacionar com Jesus se eu não sei quem é Jesus? E se eu não sei explicar para outras pessoas o que eu acredito sobre Jesus? É impossível. Então, essa indefinição, esse combate à doutrina, dizendo que nós temos que combater a doutrina para termos um relacionamento com Jesus, ele é um absurdo, ele é contraditório também, né? Por quê, irmãos? Porque no momento que eu digo assim, para eu ter um relacionamento com Jesus, eu não preciso definir a minha doutrina, mas eu tenho que me relacionar com Jesus. Na verdade, eu já estou definindo uma doutrina. Eu já estou definindo a minha fé. Como é que eu creio? Então, isso também é contraditório. Toda vez que a pessoa faz alguma definição, expressa a sua crença de alguma maneira em relação a Jesus, ela já está definindo uma doutrina. Então, é impossível não termos doutrina. A questão é, qual é a doutrina que nós estamos crendo? As confissões de fé, elas definem a doutrina. Elas dizem assim, nós aqui da igreja, nós, por exemplo, nós temos uma confissão de fé, que é a Confissão Batista de 1689, né? Então, qualquer pessoa que chegar conosco e perguntar o que vocês creem, nós podemos até dar o livro para ela dizer assim, olha, é esse aqui que nós cremos, nós temos uma definição doutrinária, nós cremos assim. Mas as igrejas, elas querem combater a doutrina, mas isso é impossível, porque todo mundo tem uma doutrina, todo mundo crê em certas coisas. A questão é que não querem definir o que creem, querem crer em qualquer coisa e sair crendo também em novidades. Não querem definir a crença para que fiquem abertos, na verdade, como nós já temos estudado ao longo do livro, para que outras pessoas cheguem e elas não sejam impedidas de entrar na igreja. Elas possam, acreditando no que acreditarem, no que quiserem, elas possam entrar. Ou seja, irmãos, a questão não é que não se tem doutrina, a questão é que não se quer definir a doutrina. E isso é muito perigoso para a igreja, porque uma igreja que não define a doutrina, ela não sabe no que ela crê, e ela crê uma coisa hoje, vai crer outra amanhã, e vai mudar, e ela não vai também ter segurança interna, no sentido de que, com quem nós vamos ter comunhão aqui conosco? Podemos crer em qualquer coisa? Podemos aceitar qualquer coisa?
Enfim, meus irmãos, eu até fui um pouco além do que o pastor coloca aqui, mas eu queria colocar a questão da contradição disso, porque sempre há uma definição doutrinária, não é? E é impossível nós nos relacionarmos com Jesus sem doutrina. Ele coloca aqui, então, 4 coisas que acabam causando essa falta de definição doutrinária por parte da igreja: indiferença, ignorância, pragmatismo e misticismo. Vamos ver agora cada uma delas, tá bom? Primeiro, indiferença. Ele diz assim: alguns cristãos não enxergam nenhum valor nas confissões de fé. Não é como se esses crentes fossem contra as confissões, eles simplesmente não lhes dão muito valor. Eles pensam algo semelhante a isto: a doutrina não é assim tão importante, contanto que as pessoas amem a Jesus. Quando procuram por uma nova igreja para se juntar, os membros desse grupo não estão tão preocupados com os padrões doutrinários da igreja, tanto quanto estão em saber a respeito das programações para as crianças, sobre o estilo musical da adoração. Para eles, o que caracteriza uma boa igreja não são suas crenças, mas suas programações atraentes. Então, o que causa essa falta de confessionalidade ou essa falta de definição na doutrina nas igrejas? A primeira causa é a indiferença. As pessoas veem as igrejas, como ele diz aqui, muitas vezes, não é que elas sejam contra a doutrina, mas elas não estão muito preocupadas, elas acham que isso não é tão importante. Mais importante é, quando eu vi a igreja, vai ter uma classe para crianças. Na igreja vai ter grupo disso, grupo daquilo. Na igreja tem como é o estilo da música, o estilo da música me agrada. Esse tipo de coisa, entendeu? Então, muito mais preocupado estão essas pessoas com programações que existem na igreja do que com a doutrina da igreja. Elas acham que a doutrina não é importante. Isso é muito normal hoje. Então, esse é o primeiro motivo que ele dá para a indefinição doutrinária. Então, ele encerra essa parte dizendo assim: para eles, o que caracteriza uma boa igreja não são as crenças, mas são suas programações atraentes. Então, eu vou ficar nessa igreja porque ela tem programações que me atraiam. Ah, mas o que ela crê? O que ela crê não é muito importante. O importante é que eu acho o culto muito legal. Eu me emociono no culto, eu gosto da música. O pastor fala bonito, né? Ou tem lá uma programação para os jovens, e assim por diante, né? Então, a indiferença quanto à doutrina. O segundo motivo da falta de definição ou de confessionalidade é a ignorância. Aí o pastor Jeff Jones fala assim: geralmente esse grupo consiste daqueles que se orgulham de fazer da Bíblia a sua confissão de fé preferida. Eles dizem, né? Nenhum credo senão a Bíblia. Esse é o seu credo, né? É o seu credo. Nenhum credo senão a Bíblia. Aqueles que se orgulham desse tipo de posição anticredal geralmente pensam que um credo ou uma confissão suplantam a palavra de Deus como autoridade suprema da fé e prática. Esse ponto de vista pode ser visto de um coração bem intencionado, mas também provém de uma mente desinformada. B.H. Carroll explicou, abre aspas, né? Nunca houve um homem no mundo sem um credo. O que é um credo? Um credo é o que você acredita. O que é uma confissão? É uma declaração do que você acredita. Essa declaração pode ser oral ou pode estar expressa de forma escrita, mas o credo está lá, expresso ou implícito. Ou seja, meus irmãos, o que este teólogo quer nos dizer é que todo mundo tem credo, todo mundo tem uma confissão, todo mundo tem fé em algumas coisas que ele acha que a pessoa acha que é verdade.
Isso pode ser falado ou pode ser escrito, né? Mas tanto faz, todo mundo tem e todas as igrejas têm. Pode ser expresso ou pode ser implícito. Pode não estar lá claramente, mas ele está presente ali. Continua o pastor Jeffrey Jones. O argumento de Carroll é que é impossível não ter um credo ou uma confissão. Só porque uma igreja se recusa a adotar uma confissão ou expor suas crenças por escrito, não significa que não possuam credos, pois elas possuem o seu próprio modo de interpretar a Escritura. Dizer, eu não tenho nenhum credo senão a Bíblia, é como dizer, meu único credo é a minha compreensão da Bíblia. E, contudo, recusar-se a esclarecer de forma elaborada a sua compreensão da Bíblia. O fato de a igreja ser encarregada de pregar e ensinar a Bíblia é uma evidência de que a igreja deve fazer com que a sua interpretação da Bíblia seja conhecida por todos. Então, tem algumas pessoas, em segundo lugar, ele já falou, né, da indiferença, aquelas pessoas que acham que doutrina não é importante. Outra é a ignorância. Tem pessoas que dizem assim, o meu credo é a Bíblia. Meu credo é a Bíblia. Eu não preciso de confissões de fé. Meu credo é a Bíblia. Só que a pergunta que se faz a essa pessoa é: seu credo é a Bíblia? Ela diz sim, mas o que você acredita sobre o que a Bíblia diz? Me defina, me diga. Entende? Ela vai ter que definir. Porque ela acredita que a Bíblia ensina algumas coisas. O quê? Então, ser confessional é você, em outras palavras, ter a coragem de definir. Olha, nós acreditamos que a Bíblia ensina isso, isso, isso e isso. Isso é ser confessional. Agora, dizer que a Bíblia é o meu credo, mas não definir qual é porque, na verdade, você acredita em algumas coisas a respeito da Bíblia, ou seja, você tem sim um credo, mas só que você não quer definir, você não quer expressar, você não quer manifestar isso claramente. Mas, irmãos, ele diz aqui, para que a igreja pregue a Bíblia de forma clara, para que ela, como ele coloca aqui, o fato da igreja ser encarregada de pregar e ensinar a Bíblia é uma evidência de que a igreja deve fazer com que a sua interpretação da Bíblia seja conhecida por todos. Daí que ela vai definir a sua doutrina. O que nós cremos da Bíblia? Ela vai dizer, nós cremos nisso e nisso sobre a Bíblia. O que a Bíblia ensina sobre Deus? Vai dizer, olha, nós cremos que a Bíblia ensina isso sobre Deus. O que a Bíblia ensina sobre o homem? Vai dizer, olha, nós cremos que o homem é assim e assim. Sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a eternidade, sobre o céu, sobre o inferno, ela vai ter que definir. Se ela não definir, como é que ela vai ensinar? Não é verdade? Então, irmãos, a ignorância é dizer, olha, eu não preciso definir, eu não preciso ter uma confissão de fé, eu não preciso estabelecer o que eu creio, a minha igreja não precisa definir o que crê. Porque uma igreja que não define no que crê, crê em quê, afinal de contas? Não basta ela dizer, creio na Bíblia. Ok, mas o que a Bíblia ensina? Entende? O que a Bíblia ensina? Qual é a doutrina da Bíblia? Vai ter que definir, não tem como escapar disso. E as igrejas confessionais, elas definem, olha, nós cremos que a Bíblia ensina isso sobre Deus, a Bíblia ensina algumas coisas sobre ela mesma, a Bíblia ensina certas verdades sobre Deus, a Bíblia ensina a verdade sobre o homem, sobre Cristo, sobre a salvação, sobre a vida cristã, sobre a própria igreja, sobre o mundo lá fora, sobre o papel da igreja e dos discípulos de Cristo no mundo, sobre a volta de Jesus, sobre o novo céu, nova terra. Tudo isso que é, irmãos? É doutrina. É doutrina. Então, quem diz assim, olha, não preciso de credo, eu só fico com a Bíblia, na verdade está se contradizendo. Por quê? Porque é impossível
você acreditar na Bíblia sem definir. Afinal de contas, se você acredita na Bíblia, olha só, se você acredita na Bíblia, você acredita que a Bíblia ensina certas coisas, certas verdades. Quais são elas? Você vai ser confessional, não tem jeito. Você vai ter que definir. Agora, a questão é que as pessoas não querem definir. Elas não querem esclarecer. Elas querem que aquilo fique como que em oculto. Elas recusam se esclarecer de forma elaborada sua compreensão. Mas é preciso esclarecer. Então, é ignorância desprezar o esclarecimento, a confessionalidade ou a expressão clara do que nós cremos, dizendo que eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia ela nos leva a nós definirmos o que cremos sobre ela e sobre o que ela ensina. É isso, né? Na verdade, a partir do momento que a pessoa diz assim, o meu único credo é a minha compreensão da Bíblia, ou nenhum credo senão a Bíblia, ela já está dizendo um credo, ela já está definindo o que ela acredita, né? Então, meus irmãos, é ignorância dizer que não precisa definir, né? Terceiro motivo que o pastor dá aqui é o pragmatismo. Outra razão pela qual as igrejas não querem se definir doutrinariamente é por pensarem que as confissões públicas são muito restritivas. As confissões devem ser guardadas no sótão, porque o objetivo é crescer. Assim, quanto mais inclusiva for a igreja, melhor. Para se acomodar ao objetivo dos dias de hoje, o credo da igreja passou a ser agora mentes abertas, corações abertos, portas abertas. Esse credo é inclusivo e não fecha a porta para nenhuma pessoa religiosa. Esse tipo de abertura ecumênica provém da recusa em defender publicamente a verdade. Para essas igrejas, dizer que possuem uma mente aberta significa dizer que elas ainda não chegaram a quaisquer conclusões até agora. Todos os visitantes, com as suas diversas opiniões e estilos de vida, são bem-vindos para participar da discussão em curso. Afirmar e expor a depravação do homem, por exemplo, pode ofender os visitantes, impedi-los de vir à igreja e experimentar Jesus na adoração. Assim é melhor minimizar a verdade doutrinária, manter o amor, que seria uma emoção subjetiva, e um Jesus sem sabedoria como ponto central. Essas igrejas pensam que esse modo pragmático de agir é a melhor maneira de fazer a igreja crescer e conectar as pessoas ao amor de Jesus. Pelo fato de que a solidez doutrinária não é uma prioridade para a maioria das pessoas que vão à igreja, as igrejas intencionalmente recusam a fazer da solidez doutrinária a sua prioridade. Menos verdade significa mais pessoas, infelizmente. E porque seu objetivo final é crescer, essas igrejas se contentam em confessar o mínimo possível para se manterem dentro dos limites da ortodoxia cristã. Então, esse é o segundo motivo para as igrejas não se definirem doutrinariamente, não serem confessionais. Qual é o primeiro, irmãos? O primeiro é a indiferença, o segundo é a ignorância e o terceiro é o pragmatismo. Pragmatismo, o que é? Pragmatismo é aquele pensamento que diz o que importa são os resultados. O que importa é encher o local de cultos. Irmãos, se nós não definirmos muito doutrina e fizermos um culto muito emotivo, com músicas atraentes, nós vamos atrair um monte de gente para cá. Por quê? Porque a partir do momento que você define doutrinas, que você prega certas verdades, você acaba restringindo o interesse das pessoas, né? Então, para que isso não aconteça, muitas igrejas dizem assim: não vamos ficar definindo muito as nossas doutrinas,
vamos definir o mínimo possível e vamos deixar muito em aberto as nossas crenças, para que venham pessoas de todo tipo, de toda crença, venham para os nossos cultos e fiquem frequentando, né? E não saibam muito o que nós cremos, e também nós não definimos muito mesmo, e as coisas ficam ainda em discussão, ou seja, ninguém fecha muitas coisas, ninguém estabelece muito doutrina, para que pessoas continuem vindo, pensem o que elas pensarem, creiam o que elas quiserem crer, o que importa é que elas venham. Isso realmente atrai muitas pessoas.